Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Vou ler uma palavra aqui que Deus tocou no meu coração nesse dia de hoje, agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1, que está escrito assim. O título fala A Reforma Realizada por Asa. Então veio o Espírito de Deus Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se deixardes, ele vos deixará. Glória a Deus. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. O que essa palavra quer dizer, pregador? Antes de eu falar dessa palavra, eu vou compartilhar um louvor que falou muito comigo. Foi um dos que falou comigo na minha conversão. Aquele louvor que falava assim: Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aí tem um trecho que fala, aí você pode então perceber que a ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, glória a Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se deixar, se buscar, o acharei. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, porque o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Foi o que li na palavra. Antigamente o Senhor Deus usava muito profetas, e até hoje usa, eu creio assim. Mas quando Deus via o povo na situação difícil, o povo rebelde, o povo adorando outros deuses, o povo longe de Deus, o Senhor levantava um profeta para alertar as pessoas que tinham influências daquela época. A maioria deles reis, profetas eram avisados também, sacerdotes, levitas, para que o povo se convertesse. Louvado seja Deus. Tem até um ditado que quem avisa, amigo, é. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça do seu filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Então, se um amigo, um pai, hoje é dia dos pais, fiquei feliz que a minha filha me deu feliz dia dos pais, que é uma alegria. Até o homem novo, que ele não é pai, ele sonha ser pai um dia. Porque ser pai é um presente, é uma dádiva, é um presente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Louvado seja Deus. Então a minha filha falou: Feliz Dia dos Pais, pai. Então uma alegria. Louvado seja Deus. O que Deus está falando com isso? Deus quer teu pai. Deus, ele quer se alegrar em você. E hoje essa palavra vem te falar assim: o Senhor está convosco enquanto você estiver com Ele. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Uma pessoa educada,
Ele chega na tua casa ou em frente à sua casa, ele não invade a sua casa. Uma pessoa educada, muitas das vezes, até para te fazer uma ligação, te mandar uma mensagem, ele te pede autorização. É verdade ou não é? Uma pessoa educada, mesmo sendo convidada, ele bate na tua campainha, ele bate na tua porta, ele te chama. Deus é dessa maneira, ele usa servos de Deus, profeta, homens e mulheres de Deus, levita, pessoas de Deus, para pregar. O mandamento é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E a palavra que eu li é: o Senhor está convosco, enquanto vós estiveres com ele. Como será que está a tua vida, meu irmão? Como será que está a tua vida, minha irmã? A Bíblia diz que nós todos somos criaturas de Deus. A pessoa passa a ser filho. Jesus é herdeiro e você passa a ser co-herdeiro com Cristo quando você entrega a sua vida para Jesus. Muitas das vezes temos um costume de falar: você quer aceitar Jesus? É um costume, mas na verdade é o dever de todo homem assim, a se entregar para Deus, a temer a Deus. O temor a Deus é o dever de todo homem, de toda mulher. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, tomou forma de servo, tomou forma, se humilhou, tomou forma de homem, se humilhou para o homem. Morreu da maneira mais humilhante que tinha da época. Mas aí Deus o exaltou, o nome do seu Filho, que deu o nome acima de todos os nomes, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí essa palavra que eu li: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Quando é que você está com Deus? Quando você se volta para Deus. Quando é que você está com Deus? Quando você ouve a voz de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os filhos, ele conhece a voz do Pai. Deus é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Ele é o dono de toda a raça humana. Ele é o dono de tudo. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o sumo pastor chama-se Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não tem um nome dado entre todos os nomes. O nome do que já está posto é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, o qual já está posto. Chama-se Jesus Cristo. Esse mudou a minha vida e ele quer mudar a tua. Você que está ouvindo essa mensagem. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se buscar, ele se deixa achar. Louvado seja Deus. Se o deixar, ele te deixará. Porque eu volto a dizer, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Muitas das vezes ele bate na porta. Muitas vezes. Quantas pessoas convidou você para ir para a igreja? Quantas pessoas convidou você para pregar uma palavra, louvar? Quantos te chamaram: irmã, vá na minha igreja louvar? Muitas das vezes foi Deus. A Bíblia diz que muitas das vezes a gente hospeda anjos. Quando você dá um copo d'água a um pequeno de Deus, grande será o teu galardão no céu. E muitas das vezes você ouvir a palavra de Deus, não olhe para o defeito do homem, não olhe para o defeito da pessoa, porque Deus vela pela palavra dele. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, o Senhor se responsabiliza por ela. Então, o que buscar, eu deixarei achar. Como é que você pode buscar? Como que eu, pregador,
busco a Deus, quando você dá ouvido a Deus, quando você professa, quando você crê no seu coração, a Bíblia, quando você fala com a sua boca, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ao homem é destinado a morrer uma vez só e depois vem o juízo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Então Deus tocou essa palavra. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscar, o acharei. Aquele que pede, recebe. Busque a Deus. Como você busca a Deus? É pela oração, pela humildade também. Tem pessoas que são orgulhosos, não querem ouvir a correção de Deus. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Todos nós temos nossas fraquezas. Todos nós temos o espinho na carne. O apóstolo Paulo falou que é necessário ter uma dificuldade. O espinho na carne é uma dificuldade. O espinho na carne é uma limitação. Por ser humano não se ensoberbecer. O apóstolo Paulo falou: longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Hoje eu vi aquele louvor, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É o hino 291 da harpa cristã. Como é que você está com Deus? É levando a sua cruz. Louvado seja Deus. Como é que você está com Deus? É carregando a sua carga. Cada um tem uma carga. Cada um tem seus problemas. Todos temos problema. Eu acabei de te falar do apóstolo Paulo. Ele tinha muitas maneiras para se gloriar. Se tem um homem na Bíblia que tinha muitas maneiras que ele podia se gloriar, era o apóstolo Paulo. Ele podia se gloriar da sua força, ele podia se gloriar da sua sabedoria, ele podia se gloriar dos milagres extraordinários que acontecia, mas não. Ele diz que longe esteja dele se gloriar, porque a cruz de Cristo ele se gloriava. A única coisa que podemos se gloriar é em conhecer a Deus e saber que Ele faz juízo e justiça na terra. A única coisa que eu posso me gloriar é que eu conheço a Deus. A única coisa que eu posso me gloriar é que eu entendo a palavra de Deus. A única coisa que eu posso me gloriar é que Deus me deu em conhecer Ele. A única maneira que o ser humano pode, a nossa glória, é em conhecer e buscar a Deus. Essa oportunidade que o Senhor nos deu, assim como deu para Paulo no caminho de Damasco, que ele estava num caminho tortuoso. Deus manda falar para você nessa noite, Deus manda falar para você nessa tarde, nessa manhã. Deus quer clarear teus caminhos tortos. Eu não sei qual é o teu caminho torto. Muitas das vezes é a ida ao hospital, Deus pode te curar. Muitas das vezes é a ida, é a procura de um emprego, Deus pode abrir a porta. Eu não sei qual é o teu caminho escuro que você está caminhando. Muitas das vezes o Senhor quer te libertar, porque Paulo ele estava caminhando. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim é a morte, o fim é a perdição. Porque o caminho que Paulo estava perseguindo os cristãos, perseguindo o povo de Deus, perseguindo, aos olhos dele era perfeito. Ele recebeu ordem para isso. Ele estava tendo
muito bem acompanhado aos olhos humanos, mas os olhos de Deus, que é misericordioso, clareou nas vistas de Paulo. Deus fechou o olho carnal de Paulo e abriu o olho espiritual. Que nessa manhã Deus feche os olhos carnais e abra o olho espiritual na tua vida. Que nessa manhã Deus cure teu coração de pedra e transforme num coração de carne, assim como Deus fez na vida de Paulo. Porque Paulo, aos olhos humanos, a sua sociedade, a sua religião estava convicto que ele estava certo, mas ele estava indo contra Deus. Mas aí o Senhor teve um encontro com ele para ele estar convosco, porque ele estava longe de Deus e não sabia. Há caminhos, o que Deus está falando? Deus está falando, examine o seu caminho, examine a Escritura. No livro de Osés, capítulo 4, fala: o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Paulo ia ser destruído, Paulo estava num caminho torto, Paulo estava perseguindo o povo dele, ele não sabia, e Deus revelou a Paulo. Nessa manhã, Deus está se revelando a você que está ouvindo essa palavra. Deus quer mudar a tua vida. Veja que caminho você está trilhando. Louvado seja Deus. É caminho de vida ou é caminho da perdição? Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim é a perdição. O caminho de Paulo, se Deus não encontra com ele, não tem misericórdia dele, assim como teve misericórdia de mim, assim como está tendo misericórdia de você, teve misericórdia de nós, o Senhor um dia se revelou a mim, o Senhor um dia se revelou a nós, assim como o Senhor Jesus se revelou a Paulo naquela caminhada, jornada, muito convicto que ia vencer, batalhar, muito obediente às leis que era oposto, muito obediente à sua dureza, que é ali que ele aprendeu dos costumes dos pais, dos costumes, estava levando ele à morte. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, que é o amor imerecido, encontrou com Paulo. E Paulo caiu como morto. Sabe o que Deus está falando? Que a morte espiritual de Paulo, Paulo morreu para o mundo e viveu para Deus. Olha que mistério. Paulo morreu para o mundo, porque o que ele estava fazendo era para o mundo, sem saber. Quantas pessoas estão fazendo coisas sem saber? Mas só que esse mandamento é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Nessa manhã, faça igual Paulo, que quando ouviu a voz de Jesus, quando ouviu ao claro, Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz: Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida clareou no caminho de Saulo, no caminho chamado Damasco. E ali ele caiu cego, carnal. E ali Deus abriu o ouvido, fechou o ouvido, abriu ouvido espiritual e olhos espirituais para Paulo. Sabe o que Deus está falando? Ele quer abrir teu ouvido espiritual para você ouvir e entender a palavra. Ele quer tirar todas as cegueiras ou te usar para pregar para pessoas, assim como Jesus anunciou a Paulo. Ele ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti, Paulo. Em outras palavras, tu vai morrer, Paulo. Tu vai perecer. Volte enquanto é tempo. E Paulo se arrependeu. Paulo, por que tu me persegues? E ali Paulo, sabe o que Deus está falando nessa palavra?
Busque a Deus, se humilhe para Deus, ore a Deus, para você saber se o caminho que você trilha, o caminho que você está vendo, o que você está ouvindo, é do agrado de Deus ou não. Busque a Deus. Esteja atento para ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. A luz de Deus clareou no caminho de Paulo. E Deus fez mais, ele honrou a Paulo, tanto a Paulo, a Saulo, que mudou o nome dele de Paulo. Sabe o que Deus está falando? Às vezes a sua má fama ou os seus problemas, Deus quer te honrar. Às vezes você tem um nome, Deus quer te dar um nome, um bom nome, boa fama. Louvado seja Deus. Porque Paulo ele tinha fama de perigoso, Paulo ele tinha fama de perseguidor, os crentes temiam ele, tinha muito medo dele. Tanto medo que para Deus mandou ele para uma casa de um profeta chamado Ananias, se não me falha a memória. E esse profeta teve medo de orar por Paulo. E Deus falou: esse para mim é um vaso escolhido, não temas. Não temas. Põe a mão no olho dele, Deus curou. Põe a mão na cabeça e unge ele. A partir do momento que aquele profeta pôs as mãos na cabeça de Paulo, ele foi tornado apóstolo ali, através da unção do profeta. Porque ele, para Deus, era um vaso escolhido. Quantos quer ser profeta e para Deus não é vaso escolhido ainda? Porque ele precisa mudar, ele precisa tirar o orgulho, ele precisa tirar as suas vaidades. Louvado seja Deus. Não que Deus chame todos para ser profeta, não. Mas todos, cada um, Deus constitui uns a apóstolos, outros a profeta, outros a evangelista, outros a pastores, outros a doutores e outros a servos amados, servas amadas. Você pode ser uma joia nas mãos de Deus. O que foi lido a palavra? Eu vou ler novamente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor está convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se buscardes, o acharei, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a sua lei. Tá vendo? Israel estava no livro de Crônica, capítulo 2, versículo 3. Israel, o povo estava sem Deus. Aqui no versículo 4 está dizendo: quando, porém, a sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Você está vendo? A Bíblia diz que nós somos águas. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que Deus está falando? Longe de Deus você tem fome. A Bíblia diz que chegará tempo que muitos terão fome e sede da palavra. Muitos correrão de um lado para o outro, mas não encontrarão. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o Senhor, a sabedoria, grita nas ruas, nas praças, nas esquinas. Alguém ouça a minha voz. E essa sabedoria é a palavra de Deus. Essa sabedoria é o temor a Deus, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da ciência.
É o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Glória a Deus. Busque a Deus. Ouça a palavra de Deus. Ore a Deus. O que Deus falou nessa mensagem? Essa pequena meditação. O Senhor está convosco enquanto vós estiveres. Está dizendo que se você deixar Ele, você terá fome, você terá sede, você terá angústias, depressão, solidão, desespero, medo, depressão. Essas coisas são tudo doenças da alma. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Sem Jesus, sem a palavra, você tem fome, você tem sede. Louvado seja Deus. Fome que nada, não. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E é o Paulo, Deus fez uma mudança radical na vida dele. Sabe o que Deus está falando? Que Ele quer fazer uma mudança radical na tua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe o que Deus está falando? Ele quer tirar todas as angústias, todos os medos. Jesus falou para os seus discípulos, eu vou preparar-vos lugar, depois virei outra vez. Eu vou preparar-vos lugar. É necessário ir para que o Espírito Santo venha até vós. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. É o Pai, nós buscamos, nós cremos na Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Consolador. A Bíblia diz, quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, Jesus falou. Quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E também eu o amarei e me manifestarei a ele. É o que eu vou ler. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Você tem os mandamentos de Deus, você está guardando? Então você está com Ele. Você está dando ouvido à palavra de Deus, então você está com Deus. Você está orando a Deus, você está com Deus. Você está obedecendo a Deus, você volte para Deus enquanto é tempo, para você estar com Ele. Porque Ele estará convosco. Olha o que Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E também o amarei, me manifestarei a ele. Sabe como Jesus se manifesta a você? Através da leitura da palavra dele. Quando eu comecei a ler, eu era um jovem muito problemático. Tinha meus problemas, tanto físico como espiritual, e o Senhor me libertou através da palavra. A palavra de Deus cura, salva, liberta, transforma. A palavra de Deus renova. A palavra de Deus dá vida e vida com abundância. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi dar ouvido à palavra de Deus. Não endureça o coração para Deus. Porque o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Sabe como você permanece com Ele? Dando ouvido à sua palavra. Lendo a sua palavra, buscando a sua palavra, orando a Deus, ouvindo a Deus, observando o caminho que você anda, que Paulo estava num caminho torto. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim é a perdição. A palavra é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que Deus me deu nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Louvado seja Deus. Deus abençoe e cuide de ti. Amém. Glória a Deus. Amém.
Você quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão assim e fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Senhor, coloca dentro de mim o teu Espírito Santo. Pai, põe dentro de mim a tua presença. Senhor, me ensina a orar, me ensina a te buscar. Senhor, clareia meu caminho, igual o Senhor clareou o caminho de Paulo. Tem misericórdia de mim, Senhor, igual o Senhor teve misericórdia desse profeta que está me falando, assim como Deus tem misericórdia de Paulo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça essa oração aí onde você estiver, que a presença de Deus estará contigo. O anjo do Senhor está do teu lado. Deus tem vitória para você, Ele tem vida para você, Ele quer aumentar teus dias de vida na terra. Vidas, louvado seja Deus. A promessa é vida longa ao povo dele, que na verdade não morremos, passamos dessa vida para outra vida eterna que está preparada por Deus para todos nós. Deus abençoe. Fica na paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.